Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Versículo 10. Mas eu vou fazer a pergunta que eu fiz aqui domingo. Nós estamos num desafio de buscar o perdido, que é o tema da pregação de hoje. Alguém nesta noite trouxe um amigo, um parente, um convidado? Por favor, levante a mão. Apresente a pessoa que você trouxe, por favor. Você levanta a mão e ela também. Está ali, Deus abençoe. Vamos dar, todos que são convidados, levante as mãos. Vamos dar as boas-vindas para esses irmãos, aplaudindo-os no nome de Jesus. Só que eu tenho uma palavra para esta pessoa que veio hoje como convidada. Você não é visita aqui não. Na casa do Pai não tem visitante. Tem filhos. E no próximo domingo você está convidado a vir por sua livre e espontânea vontade e convidar outra pessoa para vir com você. E eu quero exatamente falar hoje sobre o plano de salvação. Já está aí? Está. Então vamos ler junto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repita bem alto essa leitura comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus nosso Pai, fala conosco hoje, ao nosso coração, às nossas vidas, que o teu poder se manifeste de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos aqui, para quem não conhece ainda a Bíblia, observarmos a história deste acontecimento. Jesus, acompanhado pelos seus discípulos, ele andava por muitos lugares. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar alguns fatos acontecidos com Jesus em Cafarnaum, depois lá numa outra cidade, lá em Samaria, em Naim. E este fato ocorreu em Jericó. O nome de Jesus já era conhecido, usando uma linguagem nossa, já era famoso, porque todos os acontecimentos marcantes da história da humanidade, em qualquer lugar, hoje evidentemente que a notícia é muito mais rápida, mas acaba sendo divulgada. Por exemplo, eu preguei aqui algum tempo atrás sobre aquele reavivamento da Rua Azusa, acontecido em 1906, quando os meios de comunicações eram muito fracos, muito pequenos, para as pessoas saberem as coisas que aconteciam em algum lugar, demorava meses. Pois mesmo assim, aquele reavivamento de 1906, da Rua Azusa, lá em Los Angeles, levou mais de 1 milhão de pessoas do mundo inteiro a visitar Los Angeles num período de mais ou menos 6 anos. Mesmo não tendo internet, televisão, rádio, a notícia vazou, a notícia correu, e pastores do mundo inteiro
começaram a ir a Los Angeles para conhecer o reavivamento da Rua Azusa. No tempo de Jesus, era a boca. Aliás, a maior notícia que corre é aquela que o povo dá. Um escuta, passa para o outro. E Jesus, seu nome crescia a cada dia. E chegou a notícia de que Jesus estaria chegando na cidade de Jericó. E a população de Jericó foi impactada, porque sabia que onde Jesus chegava, coisas estranhas, sobrenaturais ocorriam. E aqui é narrada a história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. É preciso a gente explicar, porque as coisas eram diferentes naquela época. Israel estava sob o domínio de Roma. E quando um país dominava o outro, se estabeleciam tributos. O país dominado tinha que mensalmente ou anualmente pagar tributo ao vencedor, como se fosse uma dívida de guerra. E evidentemente que Roma, que dominava naquela época grande parte do mundo, o Império Romano, eles não tinham como mandar funcionários públicos de Roma para todas as cidades dos países que eles dominavam, para abrir lá um sistema de arrecadação fiscal, para que todo mundo pagasse os impostos. Então o governador da província, ele estabelecia, ele procurava em cada cidade alguém que tivesse dinheiro, e ele terceirizava os impostos, isto é, ele vendia o imposto daquela cidade por um valor X por ano, e aquela pessoa pagava adiantado. Então Roma já tinha recebido, e aí aquele cidadão, ele estabelecia os impostos sobre aquela cidade. Era o caso de Zaqueu. Zaqueu era aquele que tinha domínio sobre os impostos de Jericó. E essas pessoas eram mal vistas, porque às vezes elas compravam o direito do imposto por um valor e cobravam 10 vezes mais. E diz a Bíblia que ele era um homem rico, mas mal afamado, odiado por todo mundo. Ninguém gostava do Zaqueu. Agora eu quero abrir aqui um parêntese para dizer para todos os nossos irmãos que estão aqui, independentemente da opinião pública, Jesus ama todas as pessoas indistintamente. Jesus veio a este mundo por amor, para buscar e salvar o perdido. Diga amém. Pois bem, aí está Jesus chegando em Jericó, acompanhado da multidão. Gente doente procurando Jesus. O cego Bartimeu gritando, pedindo misericórdia. Outra pessoa sendo conduzida à presença de Jesus. E Zaqueu também quis conhecer quem era Jesus. Mas ele era um homem de pequena estatura, quase um anão. E diz a Bíblia que ele tomou uma atitude inusitada. Ele subiu numa árvore, sabendo que Jesus passaria naquele lugar, para lá de uma posição mais alta, ele poder enxergar quem era Jesus.
Só que Deus tinha tomado uma providência que o Zaqueu não sabia. Aquela ânsia, aquele desejo que estava dentro do seu coração de conhecer Jesus, já era algo do Espírito Santo. E quando Jesus vai passando naquele lugar, ele olha, vê aquele homem ali, chama-o pelo nome, dizendo: Zaqueu, desça, porque hoje eu vou pousar, vou pernoitar na sua casa, eu vou ser hóspede na sua casa. E a Bíblia diz que aquele homem desceu com muita alegria e recebeu Jesus na sua casa. Depois de um dia de muito trabalho, do Senhor Jesus pregando, ensinando, Jesus vai para a casa do Zaqueu e ele dá uma grande festa. Ele convida os seus amigos, ele convida os vizinhos. E aí começa a se desenrolar este fato que nós acabamos de ler o texto final. Você sabe que neste mundo tem aquelas pessoas que querem ajudar, tem aquelas que não fazem nada e tem aquelas que ainda, além de não ajudar, além de não fazer nada, querem atrapalhar o reino de Deus. E a gente observa Jesus, visto por muitos como profeta, por outros como talvez o Messias. Pouca gente havia entendido, e eu preguei sobre isso hoje de manhã. O povo judeu, em todas as épocas, que estava sob o domínio de algum país opressor, eles clamavam por libertação. Aqueles que conhecem bem a Bíblia, que leem bastante a Bíblia, vão se lembrar, e eu cito aqui Neemias, que tornou-se um dos personagens muito conhecidos nós, quando fizemos aquele projeto Neemias. Então a maioria aqui hoje conhece bem a história de Neemias. Vocês vão lembrar que quando Neemias recebeu a notícia da situação triste, catastrófica, vergonhosa de Jerusalém, Jerusalém destruída, as muralhas 140 anos caídas, o povo pobre, escravo. Diz a Bíblia que ele chorou, jejuou e orou. Ele fez o quê? Ele chorou de tristeza, ele jejuou durante um período e ele orou. E uma das suas orações, ele fez questão de escrever e colocar no livro de sua autoria. E esta oração de Neemias não é única. A gente encontra em vários momentos na Bíblia alguém fazendo algo parecido. Senhor, Senhor, onde estão os teus feitos notáveis? Senhor, nós ouvimos dos nossos pais as notícias de que o Mar Vermelho se abriu, de que a rocha deu água, de que quando não tinha comida, o Senhor mandou o maná por 40 anos. Então, fazia parte da oração do povo judeu em tempo de domínio, de estar dominado por alguma nação, aquele clamor por libertação e a lembrança dos fatos. Esta foi a oração de Neemias. Senhor, o Senhor disse na sua palavra que se nós
pecássemos, se nós nos afastássemos de Ti, nações viriam nos dominar. Nós seríamos levados escravos, como estamos hoje. Olha, Senhor, a situação de Jerusalém. Senhor, mas também o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos, se nós voltássemos para Ti, se nós praticássemos a Tua palavra, obedecêssemos os Teus mandamentos, o Senhor levantaria libertadores, o Senhor nos reuniria de novo. Esse tipo de oração nós encontramos na Bíblia com outras palavras, mas com o mesmo sentido, muitas e muitas vezes. Então havia um clamor em Israel por um libertador. Quando surgiu o jovem Jesus, pregando, curando, libertando, várias coisas passaram pela mente do povo hebreu. Uns o olharam como um profeta, que estaria levando o povo para o arrependimento. Mas outros passaram, a olhar para Jesus e se lembrar do Sansão, e se lembrar de Moisés, e se lembrar de Gideão, e se lembrar de Débora, e de tantos outros libertadores e libertadoras que Deus levantou em momentos de opressão para livrar Israel. Então as controvérsias eram muitas. E eles estavam esperando que Jesus fizesse aquilo que sempre era feito quando surgia um libertador, e ele mandava chamar os líderes tribais para que cada líder dissesse quantos homens tem na tribo de Benjamim, quantos homens tem na tribo de Levi, quantos homens de guerra tem na tribo de Judá. E a gente encontra que muitas e muitas vezes esta contagem foi feita e às vezes se encontravam 300.000 soldados, outras vezes 500.000, outras vezes 200.000. Jesus nunca chamou as tribos para dizer qual era o seu potencial de guerra. Ele simplesmente pregava, curava e abençoava e dizia: a vós é chegado o reino de Deus. E agora Jesus entra na casa do pior homem da cidade, o sujeito mais mal visto, mais odiado. Jesus entra naquela casa, e aí começam os murmuradores: ah, não é profeta, esse homem não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele não teria entrado na casa do Zaqueu, ele saberia quem é o Zaqueu. Se ele fosse um profeta, ele teria uma revelação de que este homem não merece que um profeta entre em sua casa. Olha para mim aqui, irmãos. Não tem pecadorzinho, nem pecadorzão. Tem pecador. Não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. Toda alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Podia ser o pecado de Maria Madalena, poderia ser o pecado do Zaqueu, o pecado daquele que foi crucificado com Jesus, ou o pecado daquela pessoa que falava da vida alheia. Todos pecaram. Jesus veio buscar o perdido. Nós temos falado aqui há 3 domingos exatamente sobre buscar o perdido, buscar a ovelha perdida, procurar a moeda perdida, receber o pródigo de volta. Nós pregamos aqui domingo
sobre o filho pródigo, analisado, a gente fazendo uma análise dele mesmo, ele achando que não poderia voltar para casa porque não seria mais aceito. O diabo que nos afasta de Deus, depois ele procura criar dentro da pessoa que Deus está rejeitando-a, que não tem mais caminho para ela, não tem mais jeito, Deus não a quer mais. Quando a palavra de Deus diz de maneira diferente: voltai-vos para mim, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam negros como escarlate, vermelhos como carmesim, tornar-se-ão alvos como a neve, brancos como a lã. Zaqueu não era pior do que aqueles fariseus murmuradores que estavam ali. Este homem não é profeta, senão ele não entraria na casa do Zaqueu. Mas, irmãos, Deus age de tal maneira que o Espírito Santo, só a presença de Jesus, eu creio que Jesus estava ali pregando, falando do Pai, falando do amor de Deus. E enquanto Jesus falava, o Espírito Santo trabalhou na vida do Zaqueu. E de repente o Zaqueu se levanta e dá um testemunho público para todos os seus amigos, para todos que estavam ali, dizendo: olha, Senhor, vou vender tudo que eu tenho e vou dar metade para os necessitados. Se alguém eu enganei, eu defraudei, eu cobrei errado, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus deu uma olhada, é por minha conta isso, viu? Eu acho que Jesus deu uma olhada assim meio por alto, para aquele pessoal que estava lá atrás fazendo fofoca e murmurando, e Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque também esse é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Vamos aplaudir ao Senhor. Não vim para os sãos, e sim para os doentes. Não vim por causa dos justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Igreja do Senhor Jesus. O nosso mundo continua com as mesmas necessidades espirituais de 2000 anos atrás. A palavra sendo pregada, pessoas se convertendo, o Espírito Santo agindo. Mas nós louvamos a Deus, porque, volto a repetir o que falei há pouco, nós temos observado dentro do reino de Deus um número que não é pequeno, graças a Deus. Deveria ser a totalidade, mas não é pequeno, daqueles que quando se convertem, passam a se preocupar também com a conversão dos outros. Passam a ter interesse em que toda a sua família seja salva. Nós falamos aqui domingo sobre o inferno, sobre que as pessoas lá da perdição eterna, elas vão enxergar os salvos. Jesus mostrou isso naquela parábola, claramente. O homem lá do inferno, ele viu Lázaro na glória, ele viu o que ele perdeu, e talvez uma das coisas mais terríveis é quando a pessoa vê
Talvez a dor maior que ele sentiu foi pensar: eu poderia estar lá, não estou. Eu poderia estar naquele lugar de descanso e estou aqui nas trevas. Isso não é arrependimento, é remorso. O remorso vem tarde. O arrependimento é aquela pessoa que, ao se arrepender, toma uma atitude de mudança. O remorso é quando não tem mais jeito. No caso dele, ele viu o que ele havia perdido. E eu quero nesta noite dizer: glória a Deus que nós estamos aqui, porque aqueles que são salvos estão salvos pela graça, e quem precisa ser salvo, hoje é dia de salvação. Jesus está dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação é para todos. E aí, eu tenho que fazer esse comentário. Preciso fazer. Aqueles fariseus que estavam lá ao longe, murmurando, eles não são muito diferentes de nós. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já. De repente você olhar para alguém e pensar: eu acho que para aquela pessoa ali não tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Aquela pessoa já caiu 8 vezes, 10, 40. Nós temos um caso aqui em Belém, de um irmão que uma vez ele cantou um cântico: voltei, Senhor. E depois ele já caiu tantas vezes que virou uma brincadeira. Voltei 10, voltei 15, voltei 20. Não importa quantas vezes. Toda vez que alguém voltasse para Jesus, Jesus está de braços abertos para receber. Todas as vezes. Diferente de nós. Talvez você possa até achar: não, a pessoa se arrependeu, mas de novo, eu acho que Deus não vai querer mais. Não é assim. Nós somos humanos. O ser humano, ele perdoa, mas não esquece. O ser humano perdoa, mas não esquece. Nós não temos a capacidade de deletar, só se der aí um Alzheimer, não? Aí, bom, esqueceu tudo. Mas enquanto a pessoa tem a sua mente funcionando, qualquer um que lhe fizer um grande mal, passa 10 anos, 30, 40, 50, ela já perdoou. Mas quando ela vê aquela pessoa, o diabo já toca, acende a lâmpada da lembrança daquilo errado que foi feito. Não significa que a pessoa não perdoou. Significa que a mente não apagou, não apaga. Não apaga. Agora, Deus tem a capacidade de dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Dos teus pecados, Zaqueu, eu não me lembrarei mais. Dos teus pecados, minha irmã, meu irmão, Deus não se lembra mais. Aí está a diferença. Por que muitas vezes nós achamos que tem alguns que não tem mais jeito? Tem. Continua pregando o Evangelho. Continua falando do amor de Jesus. Continua buscando. Um dia, aquela pessoa vai voltar-se para o Senhor. Eu me recordo de uma família que se converteu, uma senhora, há 40 e poucos anos, quando estávamos na Bahia. E o marido daquela jovem senhora era tudo que você podia pensar de ruim. Antes dela se casar, uma noite o pai daquela jovem, que era contra o casamento, a colocou no carro e disse: vamos ali.
e o pai a levou em algum lugar, e lá, de longe, ele mostrou: aquele ali é teu noivo. Está lá, bêbado, no meio de uma algazarra, no meio de uma farra, cheio de amigos, de mulheres. Esse é o homem que você quer se casar? E a moça se casou com aquele rapaz. Quando nós abrimos a igreja na Bahia, aquela família se converteu, ela se converteu, o marido não. Ele continuou na mesma vida errada. Toda a cidade sabia. E ela fiel a Jesus. Poderia-se dizer, aquele moço era de uma família de origem evangélica. Era algo que a gente poderia dizer: esse não tem jeito não. Pois olha, eu fui à Bahia talvez há uns 8, 10 anos atrás, me encontrei com aquelas pessoas. Ele tinha falecido recentemente, mas quando ele morreu como diácono da igreja. A fé, a perseverança daquela senhora fez com que ele viesse a Jesus Cristo. Então, há esperança para todo aquele que precisa ser salvo. Há esperança. Enquanto a pessoa está com vida, há esperança de salvação. Agora, se morrer sem Jesus, aí não tem mais jeito. Está ordenado a pessoa morrer uma vez, depois virá o juízo. E eu concluo dizendo: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para buscar e salvar os perdidos. Eu já fui um, você já foi também. Todos nós viemos do mesmo lugar, por caminhos diferentes, com histórias diferentes, mas todos nós tínhamos um carimbo: perdido, perdida, longe de Deus. E Jesus veio, nos resgatou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Vamos colocar-nos em pé diante do Senhor. Escreveu o teu nome no livro da vida, o meu nome, e pode escrever hoje o de quem quiser.